Falar agora com o superintendente da DESO, que nós vamos falar sobre um problema sério. Ontem eu recebi, antes de ontem, há uns 3 dias, que lá no povoado de Poço Redondo, conhecido por o local lá, seu caso, Bom Sucesso, eu tenho certeza, superintendente, ouça aí com atenção, que a bomba provavelmente com a enchente do rio, a bomba veio para onde? Para a margem. Então ela começou a captar depois que o rio desceu mais um pouco, ela ficou na lama. E quando puxava, só vinha a lama. Então muita gente ligou para mim, eu ligando, né, meu secretário de comunicação? Ligando. Eu disse, agora não tem mais jeito. Quando a gente toma uma pressão, a gente tem aquela história. Chame Moro, o Moro pergunta, você quer falar por bem ou quer passar de 20 anos? Eu vou falar por bem, doutor, então eu vou abrir o jogo. Então, eu convidei aqui o nosso superintendente, jovem superintendente da DESO, Carlos Anderson. doutor Carlos Anderson, uma satisfação, viu? Recebê-lo aqui pela primeira vez aqui. Mas você é sergipano. Sim, sim. Ah, conhece a figura já. Claro, com certeza. Claro. Quem não Deve ter assistido pequenininho, porque é jovem ainda. Então, sobre esse problema dessa bomba lá em Bom Sucesso, deu o que falar. Ontem nas redes sociais, todo mundo falando sobre isso aí. O que foi que realmente aconteceu? Você já tem algum levantamento? Boa tarde, Mareta. Boa tarde aos de casa. A gente precisa entender o que é que está acontecendo com o Rio São Francisco. Então, fazendo um preâmbulo rápido aqui, está todo mundo acompanhando as baixas das vazões, né, que vem acontecendo desde o ano passado para cá, em virtude da falta de chuvas e aí aquela condição climática toda. Então, a gente já teve vazões lá de 1.500, 2.000 metros cúbicos por segundo em tempos atrás. Em épocas de cheia, até 3.000 metros cúbicos por segundo. Hoje a vazão do rio está a 650 metros cúbicos por segundo. Metade, mais da metade. Muito menos que a metade. Então, o que é que acontece? Essa balsa do povoado Bom Sucesso, a priori, é uma das formas de captação que a DESO não teria problema com essa redução de vazão. Porque o que é que acontece com a redução da vazão? A quantidade de água que passa pelas turbinas, que a hidrelétrica ela disponibiliza para o rio, ela é mais do que suficiente para atender todas as captações do DESO, desde de Candidato São Francisco até a Foz. Isso. Então, se hoje a vazão do rio está a 650 metros cúbicos por segundo, a DESO retira 6 metros cúbicos. Então, é 1% da vazão total do rio. Esse não é o grande problema, não é a quantidade de água, por enquanto. O rio está definhando, a gente sabe disso. O problema é que as margens do rio, elas vão diminuindo. O que eu acabei de falar aqui, então. Só que a bomba, ela já estava lá a vida toda. Ela, não houve a cheia... Ela não houve a cheia da maré. Ela não é uma bomba, ela não é móvel, não. Ela fica fixa. Nessa imagem aqui, ela sempre foi aqui. Sempre foi aqui. Então, se você observar, o rio está muito para lá. Lá embaixo. Está a 650 metros do ponto hoje. Então, houve uma redução da margem do rio e aonde a calha do rio está bem lá na frente. Isso mesmo. Certo? Então, hoje aqui, a gente não tem mais rio aqui. Hoje aqui é o residual de água que ficou nessa baiazinha que foi criada. Então, o que foi que a DESO fez? Tentou se planejar, mas a gente não sabia o quanto queria reduzir, porque a ANA faz uma investigação, uma análise técnica e fala assim, não, o volume que está entrando na barragem de Xingó é X. E a gente vai liberar a partir daí Y, para que não fique... Na verdade, teria que ser menor do que entra, porque senão a barragem seca. Né? Hoje, o que sai é maior um pouco do que entra. Então, o que é que tem que ser feito aqui, para a gente resumir o fato? Essa balsa tem que sair daqui e ir para a calha do rio. Porque senão a gente não vai conseguir captar uma água que funcione. Tem lógica, não tem. E aí vem as questões técnicas de engenharia, de custo e de tempo. Porque essa redução foi feita agora, há 15 dias atrás, até 20 dias atrás, um mês atrás, era uma condição precária, mas não como está hoje. Então, quanto mais se reduz, mais a calha desce. Essa balsa tem que sair daqui e ir para a calha do rio. Isso você tem aqui 650 metros de rede de água, para você levar ela até lá embaixo, a rede elétrica, e aí você tem um prazo da instalação do ponto elétrico. Mas você acha... A previsão disso, né? Eu tomei conhecimento desse vídeo no início da semana. E aí já rebati por outras matérias, inclusive escritas, explicando a situação, porque como as pessoas não entendem, acham que todo o problema é do DESO. Não, e é do DESO. Que não é do DESO também. Veja, qual é a responsabilidade que a DESO tem com relação à baixa da vazão do rio? Não tem culpa. O rio nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, onde você vem consumindo o rio, e o que sobra aqui é o residual. Então a DESO está se adaptando
a uma condição climática que não foi ela quem gerou. Obviamente que as pessoas do Bom Sucesso não podem ficar sem água. A senhora que, superintendente, a senhora acha que quanto tempo se leva? 15 dias, mais ou menos 15 dias. É o que foi que a gente fez, Bareta. E aí as pessoas precisam entender, eu sei da aflição das pessoas e dessa senhora que fez até o um vídeo. local até alto, para as pessoas até captar. Exatamente. Água, aliás, ele vai ter que sair do povoado e, se for para pegar água no rio, andar muito mais do que isso para chegar lá. Essa é a função nossa, é pegar a água do rio, ou seja, a qual distância que for, e leve lá. A gente parou a operação, porque não adianta você fazer a captação de uma água nessa condição. Não existe tratamento para isso aqui, pelo menos para a gente. Está pegando carro-pipa lá. Aí a gente está fornecendo caminhão-pipa. A DESO colocou, a DESO disponibilizou. Ninguém pague água lá. Não, mas não paga. Não paga. Não paga. Os caminhões-pipas que lá, a DESO disponibiliza não é para pagar um tostão. Um tostão. Se tivesse atenção, que não pague um tostão ao caminhoneiro se cobrar. Vamos lá. Então, dessa forma, em mais ou menos 15 dias, a gente tá, o quanto antes fizer, melhor, né? Mais rápido. Aí. A gente tirar essa balsa daqui e jogar para a calha do rio. Essa é uma condição, essa é uma das mais precárias, mas com as reduções das vazões, vai ser necessário, em outros pontos de captação, fazer a mesma coisa. A mesma coisa. Essa é a mais precária. As outras ainda estão dentro da calha do rio e a gente já está se antecipando para que não deixe acontecer isso que aconteceu aqui em Bom Sucesso. Eu quero fazer outra pergunta. Já que o senhor já está aqui, Carlos Anderson, eu quero saber o seguinte. Quando é que a DESO, que o governo disse aí, que botar água para todo mundo ali na região de Canidé, Poço Redondo, aquelas propriedades, inclusive eu tenho uma propriedade por lá próximo, e que está mais ou menos a 1 quilômetro do... E nós passamos necessidade de água. Eu não entendo, não é? Como o projeto da Codevasp traz água a 1 quilômetro perto da minha propriedade e outras, e nós não estamos se utilizando disso. Sendo beneficiados. Por que esse preconceito? Porque algumas entidades têm essa distribuição e outros não têm. Por que isso? Bareta, me permita ali tirar essa ideia de preconceito. Quando o cara faz um buraquinho lá no bichão lá, e liga, no outro dia está preso. Aí denuncia isso. Porque a vontade que dá é meter uma broca lá, e puxar água para a propriedade. Não precisa isso. Eu queria tirar essa ideia sua de preconceito. Não é assim que funciona. Para regiões, determinadas regiões, é preciso que se faça uma ampliação de rede. Até aí, acho que todos entendem isso. E para fazer essa ampliação de rede, precisa ter viabilidade técnica. Eu não posso puxar uma rede para levar água para uma localidade X e a água não chegue lá. Então você tem que medir pressão, vazão, distância, quantas residências vão ser atendidas. Beneficiada ali. Só para você ter ideia, no ano passado, 2016, a DESO fez, com recursos próprios, em torno de 100 quilômetros de rede de ampliação desse tipo que você está falando. Esse ano, eu já fiz 94. Pô, faça 95 botando lá perto de mim. Porra, bicho. Eu entendo. O que eu preciso é saber do fato. Teve a pedido de viabilidade... Estou convidado a passar o final de semana lá. Muito obrigado. Tomar um banho de carro. Fiquei lá com um riozinho lá na frente. Certo. Mas não é um rio potável, né? Certo, eu beber lá, no outro dia eu estou morto. Flávio, eu vou lhe pedir ajuda para pegar essa demanda e a gente direcionar lá. Você vai sofrer, viu? Mas Flávio é um guerreiro. É o guerreiro, o cara mas é forte. Já viu o tamanho do homem? Tem largura, né? Tem largura, isso aguenta cacete com uma peça, rapaz. Você conheceu pelo tamanho, essa língua aguenta pau, certo? Então, doutor, eu quero pedir mais uma vez, em nome de todos que fazem... É a nossa obrigação, não é um pedido não, é a nossa responsabilidade. É humildade, né? É humildade, certo? Que o senhor veja isso com muito carinho. Vejo sim, com certeza. Porque fica aquele tubão lá, pedindo assim, faça uma broca, faça uma broca, faça uma broca, sabe como é, bicho? E você vê os bichinhos morrendo de sede, tranquilo. E aquele tubão lá, que eu sei que passa... Aí eu disse, meu Deus, eu fico assim naquela tentação, o cão dizendo, faça uma broca, faça uma broca, faça uma broca. Porra, pelo amor de Deus. Eu disse até isso à época ao Valadares, que era o comandante da Codevasp, e eu procurei na época as pessoas que lá estavam, e eu disse, fizeram o projeto, mas esse projeto não sai... Chegou ali e empacou, bicho. Parece que é a propósito, não é? Você acredita se quiser. Eu tive que comprar um caminhão-pipa para botar água para mim, se eu acredito que quiser, porque o Isex acredita nisso? Acredito, claro. Porque eu chegava lá, rapaz, 28, muita gente para atender, você aguenta mais um pouquinho, eu aguentar o cacete. Eu fui e comprei um caminhãozinho velho, meti ele numa pipazinha e vou buscar água, senão eu estava morrendo de sede. Você está entendendo? Aí você não é diferenciado. De avaliar a sua condição, eu pedi uma caixa d'água
A Codevasp disse, não, eu só dou caixa d'água pobre. Se eu sou pobre, eu sou rico. Então, há essa diferença, é por isso que o presidente é diferenciado, sabe? Então, às vezes, nós sertanejos sofremos muitos, porque diz, fulano é o dono daquilo ali, é fulano. Mas ele é rico. Rico em quê? Eu sou um policial, meu irmão, e um apresentador de programa xingando bandido. Olha, quanto eu me arrisco, mais do que qualquer um aí. Com certeza. Então, às vezes eu peço, por que aquele povo pode sofrer e outros não? Então, não pode existir isso. Se eu fosse alguém ligado a essa área, eu fazia questão de encher aquilo ali de água para todo mundo beber, para todo mundo... E essa é a missão da DESO. Essa é a missão da DESO. É por isso que eu sou contra a privatização da DESO. Eu nunca... É bom saber disso. Certo? Eu sou um cara que combate, sabe por quê? Porque eu já vi da Energisa, que eu tenho hoje grandes amigos, e vi que, pô, não é? Eu peço... E você é funcionário da DESO, funcionário antigo da DESO. De carreira. De carreira. Numa empresa privada, a gente não estaria nem conversando isso. A conta era diferente. Tem condição de levar lá, ele tem condição de pagamento, tem viabilidade técnica e econômica, a gente faz. Senão, então, a gente tem Anderson, a questão social. Anderson, você é um jovem administrador, um homem que está aí na frente da superintendência do DESO, que é um problema, você sabe disso. Sim, com certeza. Não é? Faça tudo pelo povo. Seja aquele, não é aquele rebelde dentro da DESO que quer ajudar todo mundo, mas sim, faça pelo povo. Porque os cargos que nós assumimos dá a gente a tranquilidade de exercer a função que a gente está com a sociedade, com o povo. Às vezes eu acho que a humildade é tudo. Quando eu vejo um diretor, um presidente boçal, eu digo, pô, isso não está com nada. No outro dia eu vejo na rua, no calçadão com a calça rasgada, andando isso aí. Aquele era uma carniça. Você está entendendo? Agora, quando ser um cara bom aí, ó, esse cara é um cara bom, meu irmão. É um cara bom. Eu lhe digo isso na segurança pública. Quando a gente pega um secretário bom, uma diretora de polícia boa, a gente vai elogiar a vida inteira. Mas eu já peguei muita carniça. Tenho 38, quase 40 anos de polícia. Peguei muita, pô. E tá aí os bons chegando aí. Você é um dos bons. Eu acredito muito nos jovens, sabe? Muito obrigado. Eu não gosto muito de velho. Velho basta eu. Não é que não tenho velho. Velho basta eu. Eu digo para meu filho todos os dias. Eu digo para meus filhos, eu acredito muito na juventude. Eu não acredito nessa política que está aí hoje, não. Eu acredito numa política nova. Eu acho que a gente precisa da experiência dos antigos e a gente renovar com a força dos jovens. Bota Anderson, bota Antônio, bota Cerveja. Todo mundo vai contribuir. E você contribuindo, vindo aqui falando. E eu tenho certeza que muita gente se conformou com o que você falou. Muito obrigado. E conta com o seu amigo aqui para qualquer bronca pesada. Da mesma forma, Bareta, o que você precisar é uma obrigação nossa vir aqui dar essa explicação, até porque a população não sabe e muitas vezes a responsabilidade recai toda em cima da companhia sem saber. Anderson, faça o seguinte, saia dos gabinetes, pega aquele motorista ali seu, que é um cara que a gente vê que é gente boa, e vá visitar esses lugares. Eu já conheço, eu já fui gerente no interior. Estou aqui hoje ali, não é fazendo o que João Dória faz, não, que ali é sensacionalismo, mas faça que isso é importante. E tira aquele carro, seu carro tem vidro escuro, não? Tem. Mande tirar. O carro de funcionário público tem que ser vidro aberto para a gente saber quem está lá dentro. O problema é o sol, Bareta. Nem que sol, não, o meu eu uso perto e eu sou recriminado para, rapaz, você devia escurecer o carro. Eu disse, não, por quê? Então o carro público tem que estar com vidro aberto para dizer, olha, o doutor Carlos Anderson ali, ó, passou ali agora, está trabalhando. Você está entendendo, meu filho? Percebo. Essa é a minha maneira de pensar. Eu percebo. Fique com Deus, sucesso na tua vida. Obrigado pelo espaço, viu? Um abraço aí ao pessoal da DESO. Como é o nome dele? Ivan, parabéns, grande piloto da DESO. Um abraço pro pessoal da DESO, que eu gosto do mundo. De tudo, tem o maior respeito com a mim. Hein? Flavieira. Ô, Flavieira, cadê? Flávio, chega aqui. O cara é forte, não é? Não aguenta a porrada, aguenta aí, vem aqui. Flávio. Aguenta a porrada, não aguenta aqui. Ei, costinha boa, viu? Tamo junto. Sucesso, foi bem escolhido você lá na função que você está. Obrigado. Obrigado mesmo. Eu aqui agradeço e peço desculpa pela falha de comunicação, mas estamos às ordens. Viu, qualquer coisa você liga pro rádio da polícia que eu atendo na hora. Você toda hora. Um abraço, mais uma vez, doutor. Sucesso. Um abraço ao pessoal lá da DESO. Desculpa a brincadeira aí, porque se a gente não brincar, como é que a gente vive? Né? Vamos trabalhar.